Prezados alunos, meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos, estamos aqui reunidos em mais um encontro de estudos da legislação da Brigada Militar para cursos de ingresso na instituição brigadiana do Estado do Rio Grande do Sul ou ainda de ascensão na carreira funcional nos cursos de CTSP e CBA da Brigada Militar, mais precisamente nos cursos de formação de sargentos e tenentes da Brigada Militar. O objeto de estudo de hoje é a Lei 10.992, do ano de 1997, cuja pauta dispõe sobre a carreira dos servidores militares da Brigada Militar. A Lei 10.992, do ano de 1997, o próprio previsão legal aqui de apresentação da norma, ela versa que ela dispõe sobre a carreira dos servidores militares do Estado do Rio Grande do Sul, e com isso nós afirmamos, é claro, que é uma lei outorgada, tornada pública pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O artigo 1º, ele prevê que os quadros de organização da Brigada Militar e as carreiras de oficiais de praças passam a observar os preceitos estatuídos na presente lei. Eu vou pedir a compreensão dos alunos que estão aqui estudando conosco esta legislação, que lei ela é bem desta forma, você tem que ler os artigos. Eu, como professor ou como instrutor, não posso escolher quais os artigos que eu acho que eu vou falar ou dar aula, e de repente, numa prova de seleção, nós não abordamos aquele artigo e ele faz parte da prova. Aí como é que fica? Então, tem que ter paciência, nós vamos abordar todos os artigos da legislação, tentar, aliás, quem tenta não consegue, nós vamos destacar os pontos que nós achamos relevantes e que poderão ser, é claro, discutidos numa eventual teste de seleção ou prova de qualificação profissional. O próprio artigo 1º, ele já nos menciona aqui que o quadro de organização da Brigada Militar. O que é o quadro de organização? É o QO. O QO, ele trata sobre a organização interna dos comandos diversos e departamentos da instituição. Por exemplo, você pega um QO de um comando regional, ele tem qual é a composição básica para o comando na sede matriz e qual é a composição básica do quantitativo de postos e graduações dos comandos subordinados. E, por analogia, você aplica esta situação também para os departamentos e todos os órgãos, todos os OPMs da instituição. O QO é o que vai discriminar como será a distribuição deste efetivo em todos os níveis do comando ao servidor mais moderno da instituição, a quantidade por postos e graduações que estão previstas para aquele comando regional, para aquele departamento ou para aquele OPM diverso da instituição. O artigo 2º, o que prevê o artigo 2º? Fica instituída a carreira de servidores militares estaduais de nível superior, estruturada através de quadro de oficiais do Estado-Maior, o QOM, e do quadro de oficiais especialistas em saúde, o QOS, por ocasião aqui da publicação da Lei 10.992, do ano de 97. O que consta aqui, então, neste artigo que nos chama a atenção? Ele institui o QOM e o QOS na Brigada Militar. Nós vamos verificar agora, na sequência, que tem uma outra legislação que foi revogada com o advento da Lei 10.992, que versava sobre a carreira dos servidores militares na instituição, até o advento da 10.992. Então, o QOM e o QOS foi instituído pela Lei 10.992 do ano de 97. A carreira dos quadros de oficiais de que trata o caput desse artigo, ela é constituída dos postos de capitão, major, tenente-coronel e coronel. Então, o que nós estamos falando aqui? Da carreira de nível superior da Brigada Militar. Como se compõe a carreira do nível superior da Brigada Militar? É de tenente a coronel? Não, é de capitão ao posto de coronel, e isto é a divisão que compõe os servidores militares de nível superior da Brigada Militar. O tenente, nesta época, por ocasião do advento da legislação,
ele tinha uma outra situação jurídica advinda das leis que serão revogadas através desta legislação. E esta lei prevê, então, que os oficiais de nível superior tenham este enquadramento. A inclusão no quadro de acesso para a promoção ao posto de coronel poderá ser recusada pelo servidor. Bem, eu não vou dizer que que isso nunca existiu. Eu só vou afirmar aqui que eu nunca ouvi falar de alguém que tenha se recusado a participar do quadro de acesso ao posto de coronel. Com certeza, o legislador colocar isso no texto da lei pode e deve ter ocorrido em determinado momento. E é claro que isso não é tornado público aos quatro ventos na instituição, porque alguém poderá recusar o ingresso ao quadro de acesso ao maior posto da instituição. Isso é um grande ponto de interrogação, porque é uma situação atípica e difícil chegar ao posto de coronel, que é o quadro maior. E o que acontece nesta condição aqui? Isso decorre do tempo de serviço, de dedicação, de realização de cursos na instituição, e vamos convir que tem uma questão também de vaidade pessoal. Como você vai recusar a possibilidade de exercer o comando maior da Brigada Militar em comandos regionais, em departamentos, aonde você será a autoridade administrativa maior? É um grande ponto de interrogação. É claro que nós podemos afirmar que deva ter ocorrido sem que tenha sido tornado público esta condição. O artigo 3º, o ingresso no QOM dar-se-á no posto de capitão por ato de quem? Do chefe do Estado-Maior, do comandante-geral, do diretor do departamento administrativo, do diretor do departamento de ensino? Não, por ato do governador do Estado é o procedimento de ingresso no QOM, e esse ingresso dar-se-á com a conclusão do curso de formação com o referido ato publicado em Diário Oficial do Estado. É claro que será publicado também na documentação interna e no boletim interno da unidade, onde o servidor venha a pertencer, e no boletim geral, que é o boletim geral da instituição. E também após a formação no curso superior de Polícia Militar, é outra situação aqui do ingresso do QOM. Então, o ingresso dar-se-á por ato do governador e por ocasião da conclusão do CSPM, que é o curso superior de Polícia Militar. O parágrafo 1º, ele prevê que o ingresso no curso superior de Polícia Militar dar-se-á mediante concurso público. Como dar-se-á o ingresso no curso? Nós estamos falando agora no curso e não o ingresso no QOM. O ingresso no curso superior dar-se-á mediante concurso público. Não é seleção interna para ingressar no CSPM, não é por antiguidade, não é por provas aos servidores de nível médio ou alguma outra circunstância semelhante. Dar-se-á por concurso público de provas e títulos e com exigência de diplomação no curso de Ciências Jurídicas e Sociais ao pessoal formado em Direito. Esses têm o direito, com perdão da redundância, de prestar o concurso público para o ingresso no CSPM. O parágrafo 2º prevê, o parágrafo 2º do artigo 3º prevê que os aprovados no concurso público de que trata o parágrafo anterior, enquanto estiverem frequentando o CSPM, cujo prazo de duração não excederá 2 anos, serão considerados alunos oficiais. O que o legislador está falando para nós aqui? Que os aprovados no CSPM, enquanto estiverem como alunos do CSPM, eles serão considerados alunos oficiais. Alunos oficiais. E o legislador também prevê que o tempo de duração do curso não excederá 2 anos. Quando o legislador põe essa observação, ele quer dizer que o curso não poderá ser de 2 anos e 1 dia. Se for de 2 anos e 1 dia, por exemplo, ele estará contrariando a legislação. Então, para fins de seleção interna aqui, a duração desse curso, nós podemos aqui mentalizar, é claro, qual é a duração do curso do CSPM. 2 anos, se eu botar 2 anos, 3 anos ou 4 anos, estará errado. E agora, se eu botar no máximo 2 anos, até 2 anos, tá? Ou não excederá a 2 anos, se for 2 anos e 1 dia,
estará contrariando a lei. Se for até 2 anos, ou não exceder a 2 anos, é a opção que eu vou escolher aqui numa prova interna aqui da instituição como alternativa correta. E a condição jurídica desses alunos serão considerados alunos oficiais. O ingresso no QoS dar-se-á ao posto de capitão por ato também do governador do estado, não é do diretor de saúde, do departamento administrativo, do chefe do estado-maior ou do comandante-geral. É ato tornado público pelo governador do estado em diário oficial do estado, também mediante concurso público de provas e títulos e conclusão e aprovação do curso básico de oficiais de saúde, o CBOS, sendo exigido diploma de nível superior na respectiva área de saúde. O que o legislador está querendo informar com isso? Que o servidor terá que apresentar aqui, além da prova de títulos, o diploma superior da área correspondente, a área médica ou a área odontológica, por exemplo. Então, o ingresso no QoS, ato do governador do estado. A ascensão funcional nos postos de QOM está prevista no artigo 5º da Lei 10.992 e do QoS ocorrerá após decorrido o interstício mínimo de 8 anos de efetivo serviço em cada posto imediatamente anterior ao correspondente à promoção. Então, a ascensão funcional aonde? Dentro do QOM e do QoS. Como é que se dá a progressão na carreira? Quando eu falo de ascensão funcional, nós estamos falando aqui da promoção na carreira. Como é que se dá essa promoção após ter sido formado, após ter concluído a formação do curso de capitão e ingressado no QOM ou no QoS? O militar já é capitão. Quanto tempo é necessário para que ele seja promovido ou quanto tempo é necessário para que ele tenha o direito a essa promoção? Qual é o interstício mínimo? Quando o legislador fala em interstício mínimo, não quer dizer que passado aquele interstício ele vai ser promovido. Quer dizer que a partir dali ele terá direito a ser promovido, cumprindo outros requisitos, como o quantitativo de vagas, né, e as demais regras da legislação institucional. Então, o interstício mínimo não é 4 anos, 5 anos, 3 anos, nem 6 anos. O interstício mínimo é 8 anos de efetivo serviço prestado à Brigada Militar. E quando você fala em efetivo serviço, eu recomendo aqui que você dê uma olhadinha no artigo 141 e 142 da Lei 10.990, que é o Estatuto dos Servidores Militares do Rio Grande do Sul, onde no 141 está a previsão do efetivo serviço, que diz que é a contagem dia a dia prestado de serviço à instituição, e os anos de serviços, ele tem o tempo ficto averbado, que são os averbamentos previstos em lei que compõem os anos de serviço. Há uma diferença entre efetivo serviço e anos de serviço. Por exemplo, o tempo averbado prestado de serviço às Forças Armadas, quando averbado, ele compõe a característica dos anos de serviço e não do efetivo serviço, que é o período de dia a dia contados à instituição. Então, a ascensão funcional ou direito à promoção do QOM e QoS tem que ter o interstício mínimo de 8 anos. Não é de 3, que normalmente o servidor poderá mentalizar 3 anos, que é uma outra condição. Não é 4, 5, 6 ou 7. É 8 anos o interstício mínimo para ter direito à promoção, né, à ascensão funcional, ou seja, a promoção de capitão a major, e esse interstício tem que ser de efetivo serviço. Parágrafo 1º. Para a promoção ao posto de major, o ocupante do posto de capitão deverá ter prestado serviços em órgãos de execução por um período consecutivo ou não, de no mínimo 3 anos, e ter concluído com aprovação o curso avançado de administração policial militar, o CAAPM. É comum ter essa discussão quando os capitães estão ficando antigos na instituição. Você já deve ter ouvido falar:
fulano de tal foi chamado para prestar o curso CAA-PM, que é o curso avançado de administração policial militar. Então, para ter o direito, tá, para a promoção a posto de major, o capitão deve ter prestado no mínimo 3 anos de serviço em órgãos de execução. Quando nós falamos órgão de execução, esses 3 anos não obrigatoriamente o legislador dá o direito facultativo da soma desse lapso temporal, ela poderá ser intercalado, poderá prestar um ano de serviço num órgão de execução, depois foi por um órgão administrativo, voltou e cumpriu os outros 2 anos num órgão de execução, ou também de forma intercalada ele vai prestar esse serviço no órgão de execução. Uma coisa é fato, ele terá que ter na soma geral no mínimo 3 anos em órgão de execução, dentro dos 8 anos previsto no artigo 5º, tá? 5º da Lei 10.992, que nós falamos anteriormente. Então, esses 3 anos aqui é importante você mentalizar para não confundir com o interstício mínimo de 8 anos de efetivo serviço prestado para ter o direito da promoção. E dentro desses 8 anos tem que ter no mínimo 3 anos de serviço em órgãos de execução. É isto que você tem que mentalizar aqui. Só no artigo 5º e no parágrafo 1º, eu tenho 2 a 3 a 4 questões boas de concurso de ingresso ou qualificação profissional na carreira brigadiana. O parágrafo 2º, ele prevê que o acesso à promoção ao posto de coronel pelo ocupante do posto de tenente-coronel, ou seja, o tenente-coronel ter acesso à promoção ao posto de coronel exige a conclusão com a aprovação. Não é só concluir o curso, tem que ser aprovado no curso de especialização em políticas de gestão de segurança pública, o CEP-GESP, né? É uma sigla também muito utilizada. Fulano de tal, o comandante tal foi para o CEP-GESP. O que seria isto? O tenente-coronel foi cursar o curso de especialização em política de gestão de segurança pública. Então, para ter direito ao acesso, e não direito à promoção, o acesso à promoção ao posto de coronel tem que ser aprovado, concluir e ser aprovado no CEP-GESP. O parágrafo 3º prevê que o curso de aperfeiçoamento de oficiais e o curso superior de Polícia Militar cursado pelos integrantes do quadro de oficiais de Polícia Militar, o que é o APM, com vigência anterior a esta lei, são equivalentes e substituídos, respectivamente, pelos cursos previstos nos parágrafo 1º e 2º deste artigo. O que versa o parágrafo 1º? É o CAPM, e o parágrafo 2º é o CEP-GESP. Então, os militares que cursados que porventura têm sido integrantes do quadro de oficiais de polícia militar, o que é o OPM, com vigência anterior a essa lei, vigência anterior a que lei? A Lei 10.992, eles são equivalentes e substituídos pelos cursos previstos no parágrafo 1º e 2º. No ano de 1997, a Lei 10.992 ela foi editada em conjunto com a Lei 10.990 e outras leis da Brigada Militar que provocaram uma grande mudança administrativa na instituição. Então, o legislador aqui está tomando cuidado para ele não tirar e não cercear direitos de outros servidores que tenham feito cursos equivalentes na instituição até o advento desta legislação no ano de 97. O artigo 6º, ele prevê que os postos de capitão, major, tenente-coronel e coronel da atual carreira do quadro de oficiais de polícia militar, o QOPM, o que é o QOPM? Ele hoje é o QOAM. Na época, antes de 97, que é o que o legislador está dizendo aqui, e o posto de capitão da atual carreira do quadro especial de oficiais da Polícia Militar Feminina, que é o QEOPM-FEM, previstos na Lei 9741 do ano de 92, esta lei é que versava a carreira do QOPM, do QEOPM-FEM, uma legislação de 1992, ficam incorporados à carreira QOM, assim como os postos mencionados nesse artigo, da atual carreira do quadro de oficiais de saúde, o QOAS. Igualmente previstos na mencionada lei, passam a integrar a carreira QOAS. Então, os oficiais detentores
do quadro de oficiais de saúde do antigo QoS passam a ingressar o QoS. E os oficiais detentores que eram do quadro do QOPM e do QEOPM-FEM, eles passam a incorporar o QOM por advento aí da Lei 10.992 do ano de 97. Uma outra previsão legal é que os atuais postos de primeiro-tenente e segundo-tenente do QOPM e do QEOPM-FEM passam a constituir o quadro especial de oficiais da Brigada Militar em extinção, o QEOBM-X. E os atuais postos de primeiro e segundo-tenente do QOS passam também a constituir o quadro especial de oficiais de saúde da Brigada Militar em extinção, o QEOSBMX, sendo que estes postos serão extintos à medida que vagarem os respectivos cargos. Prezados alunos, só de ler essas siglas a gente fica cansado, mas é importante que você, aluno mais jovem da Brigada Militar, saiba e conheça a história. O estatuto anterior à Lei 10.990 era a Lei 7.138, que tinha uma outra organização básica na instituição. Aí vem a Lei 97 e 41 do ano de 92 e instituiu uma outra organização dos oficiais da Brigada Militar, tanto do feminino quanto do masculino. E neste ano, com o advento da Lei 10.992 de 97, esses quadros se fundiram. E aí houve uma grande discussão interna administrativa dentro da instituição, porque o corpo feminino passou a integrar o QOEM, que hoje é o que nós conhecemos, e aí o QOEPM-FEM, na época, o quadro feminino da época, por ser menor, ele tinha um interstício e um tempo de serviço diferente do masculino. E aí, então, tinham oficiais que foram promovidos, saíram da condição de aspirante para segundo-tenente e segundo-tenente para primeiro-tenente, em um tempo maior do que o quadro feminino. Mas quando o quadro feminino veio para dentro do masculino, estas policiais, que teoricamente podem ter sido promovidas de forma mais rápida a segundo-tenente e primeiro-tenente, elas passaram a ser mais antigas que alguns dos homens na instituição na época. Isso deu uma grande discussão interna. Toda a roda de oficiais, eu vou colocar na justiça, eu não vou colocar na justiça, eu não aceito isso. Teve gente que se rebelou, teve gente que não aceitou, teve gente que passou a discriminar as mulheres, até porque o QOEM existente no dia de hoje existe as ciências jurídicas e sociais. O curso de formação, o superior de polícia militar na época, o CFO, o ingresso era com curso de segundo grau. As polícias femininas que ingressaram, elas ingressaram com nível superior, especialistas em áreas diversas que não eram o direito. E aí houve toda uma questão de vaidade, tu ingressou com segundo grau, eu ingressei com nível superior em tal área, e hoje é direito, e aí ficou essa grande discussão, que hoje há poucos oficiais na instituição que são ainda vigentes da legislação nessa época, um número significativo de servidores já está na reserva remunerada, na inatividade. Isso faz parte da história, por isso que nós estamos mencionando aqui nesse encontro de estudo da legislação, para que o PM mais jovem entenda o porquê que ele está estudando isso, porque esta é a lei vigente na instituição, que é do ano de 97 e causou todo esse alvoroço administrativo na Brigada Militar. Então, os atuais primeiros postos de primeiro-tenente aqui, e tanto do QoS como do QOPM, do QEOPM-FEM, eles passam, né, a constituir o quadro especial do oficiais de saúde da Brigada Militar, ou QOEM, sendo que esses postos serão extintos à medida que vagarem os respectivos cargos. O que acontece aqui? O que o legislador está dizendo? Que nesta condição, os segundos-tenentes e primeiro-tenentes, por ocasião da vigência dessa legislação, eles passaram a ser cargos que entraram em extinção. Eles não foram extintos, até que o último deles passe a ingressar no quadro do QOM como capitão da Brigada Militar. O que prevê o parágrafo 2º? Não haverá ingressos no posto inicial da carreira no QOM e do QoS decorrentes da conclusão de cursos instituídos no artigo 3º e 4º dessa lei, ou seja, o que o legislador está informando aqui?
que não haverá curso para o QOAM ou QOS, que é o quadro de especialistas em saúde, certo? Enquanto não forem promovidos ao posto de capitão os integrantes dos quadros especiais previstos no parágrafo anterior, que é o quadro dos primeiros e segundo tenentes que estão na condição de extinção. Enquanto o último não ingressar como capitão na instituição, no quadro de capitães do QOM, não poderia haver curso de formação, sob pena daquele aluno, daquele formando, ser mais antigo do que os primeiros e segundo tenentes que estavam no quadro de extinção. Aí demorou um pouco até, eu não lembro qual foi, e também não veio ao caso aqui, quando foi o primeiro CSPM da Brigada Militar na instituição. Ou seja, só ocorreu depois que todos os primeiros tenentes em extinção do constantes lá nos parágrafos que versa aqui nesse artigo, dos artigos 3º e 4º dessa lei, fossem promovidos. A incorporação, parágrafo 1º, dos oficiais oriundos dos quadros extintos por essa lei complementar aos novos quadros por ela criado, far-se-á de acordo com as respectivas antiguidades e na ordem de precedência entre si. Detinham nos quadros de origem, sendo que na hipótese da igualdade de antiguidade será considerado como termo inicial a data de promoção ou nomeação para o posto de segundo tenente, assegurando-se mencionados oficiais o direito de acesso a todos os postos em igualdade de condições. Olha aqui o que nós estamos vendo aqui, é o que nós mencionamos há pouco, né, nesta aula. Na fusão do quadro, por exemplo, algumas mulheres que passavam a compor o quadro único da Brigada Militar, o que é o AM, elas, porventura, né, elas teriam um tempo de serviço, poderia ser um tempo menor, ter sido promovido antes da segundo-tenente, ter sido promovido antes da primeiro-tenente dentro do quadro feminino, e quando houve a fusão, entre aspas, alguns dos homens existentes no quadro masculino, na época, tinham um tempo de serviço maior na instituição e não aceitavam que essas mulheres, quando ingressaram no quadro, elas passassem a ser mais antigas. Se ela foi promovida, ela saiu da condição de aspirante para segundo-tenente e de segundo-tenente para primeiro-tenente, mais rápido ela passou a ser mais antiga por ocasião da fusão. E, às vezes, ela não tinha o mesmo tempo de serviço ou o mesmo tempo de posto do quadro masculino. Isso, então, é somente história. O que importa é que, na época, quando deu essa fusão, o corpo feminino passou a ingressar o masculino. Os alunos oficiais do curso superior de formação de oficiais da Brigada Militar, curso de formação, o CFO da Brigada Militar, em andamento ou já autorizados mediante oficiais, por ocasião da publicação da Lei 10.992 de 97, na data de vigência dessa lei. Qual é a data de vigência? Está lá no final, que é 18 de agosto de 1997, serão promovidos ao posto de segundo-tenente, que é o BMX. Por que o legislador está falando isso? Porque quando terminava o curso, esses oficiais ficavam na condição de aspirante a oficial e eram apresentados em comandos diversos como aspirantes, até que tivesse o lapso temporal necessário para ser promovido, de fato, a segundo-tenente da Brigada Militar. Aí o legislador está dizendo aqui que essas pessoas já matriculadas ou que fossem fazer o curso por ocasião de edital já tornado público, quando foi publicado a Lei 10.992, por ocasião do término do seu curso, ele não seria mais aspirante oficial, e sim segundo-tenente da Brigada Militar. Referido nesse artigo, por ocasião da formatura do respectivo curso, mediante ato de governador do Estado, notem bem, sempre o governador do Estado é a autoridade responsável por publicar a autorização e a promoção desta formação do referido oficial. O parágrafo 5º ele prevê que o curso superior de formação de oficiais da Brigada Militar, o antigo CFO-BM, com vigência anterior à Lei 10.990, é equivalente e substituído pelo CSPM, tá? O CSPM, que hoje é o curso que dá direito à formação de oficiais. Para ingresso no QOM, tem que ser formado em Direito. E o legislador está protegendo aqui os servidores que já estavam fazendo curso na época, dizendo, ó, tu fez curso de segundo grau,
fez concurso tendo segundo grau na Brigada Militar. É isso que o legislador está dizendo. Mas tu terá direito de ingressar no QOM e será equivalente aos oficiais que fizerem ou irem prestar a formação do CSPM, que são oficiais formados em Direito. Então, nesta época, e ainda no dia de hoje, nós temos oficiais de alto escalão que ingressaram na instituição em concurso público com segundo grau, fizeram o curso de formação de oficiais, e hoje nós temos oficiais que ingressaram na instituição por concurso público de bacharel em Direito e fizeram o CSPM como oficiais. Isso é uma informação importante, faz parte da história da instituição, é um fato que nós não podemos deixar de comentar, porque são situações administrativas diferentes. Parágrafo 6º, a promoção disciplinada pelo parágrafo 4º desse artigo será realizada pelo posto de primeiro-tenente, que é o QEOBMX, quando nele existirem vagas, respeitado a precedência hierárquica. Precedência nada mais é do que a antiguidade. A ascendência é quando tem o comando e a precedência é aquele que vem antes, aquele que vem, que está antes ali na antiguidade, certo? O artigo 7 prevê que os integrantes do QOPM e do QEOPM-FEM e do QOS, que são os antigos quadros de oficiais, os integrantes desses antigos quadros, previstos em que lei? Na 9741 do ano de 92, essa lei poderá ser baixada no site da Assembleia Legislativa para alguém que tenha curiosidade de dar uma olhada, uma espiada ou estudar o que ela previa na época, bem como os integrantes dos quadros especiais em extinção, previstos no parágrafo 1º, tá? No parágrafo 1º do artigo anterior, têm assegurado o direito de ascensão hierárquica independente do intertício e tempo de serviço em órgão de execução previsto no artigo 5º. Então, os integrantes desse quadro não precisam obedecer os intertícios constantes lá no artigo 5º, que é 3 anos de órgão de serviço prestado, efetivo serviço prestado em órgão de execução, mesmo de forma intercalada. O legislador aqui protegeu os membros militares destes quadros que passaram a entrar em extinção. O artigo 8º, ele prevê que o oficial do quadro de oficiais do Estado-Maior do QOM exerce o comando, a chefia ou direção dos órgãos administrativos de média e alta complexidade da estrutura organizacional da corporação e das médias e grandes frações da tropa de atividade operacional. Então, se eu estivesse perguntando aqui quem exerce o comando, chefia ou direção, comando de unidades operacionais, chefia de órgãos que diz respeito a esta condição, ou de direção, que são os departamentos, né? O GSVG, por exemplo, é o chefe, o comando de um comando operacional, os departamentos, departamento de ensino, administrativo, de informática e outros, certo? Quem pode exercer esse comando são os oficiais do QOEM, oficial do QOM, o oficial do quadro de oficiais do Estado-Maior da instituição. O oficial do quadro de oficiais especialistas em saúde do QOS atuará nas atividades de ensino da instituição, aplicando-lhes a disposição do artigo anterior de acordo com as suas peculiaridades. Nem sempre quem comanda, né, um órgão de execução ou de ensino poderá ser aqui um oficial do QOS, por exemplo. Não, são os oficiais do QOM, e o oficial do QOS obedecerá à sua peculiaridade no exercício da sua função. Os quadros de oficiais da administração, o QOA, quadro de oficiais de administração, e os quadros de oficiais especialistas, o QOE, previstos também na Lei 9741 de 92,
serão extintos à medida que vagarem os respectivos cargos, ficando assegurado aos atuais integrantes a ascensão hierárquica na forma da legislação pertinente, ou seja, cumprir os requisitos da lei para ingressar no QOM e mais as peculiaridades que nós já vimos nos artigos anteriores. Prezados alunos, meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos. Estamos aqui finalizando a primeira parte de estudos da Lei 10.992, que é a legislação da Brigada Militar, que versa sobre a carreira dos policiais militares no Rio Grande do Sul. Nós dividimos esse conteúdo em 2 blocos, estamos encerrando aqui a parte primeira, e peço que você faça as anotações daquilo que nós destacamos nos artigos, que é o que eventualmente poderá ser cobrados aí em teste de ingresso ou teste de ascensão e qualificação interna na instituição. Um grande abraço, até o próximo encontro.